Olá, sejam bem-vindos a mais um Economia SC Podcast em parceria com o Centro de Inovação Blumenau e Instituto Gene. Eu sou Ana Paula Dalck, fundadora da Economia SC e host do episódio. Olá, eu sou Giovana, assessora de imprensa do CIB e também do Gene. Estou com a Ana também nesse episódio. E hoje a gente conversa com Bruno Tiergarten, presidente da Bluesoft e CEO da Megasul. Seja bem-vindo ao episódio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Então tá, para começar, né, e pensando que outras pessoas de fora desse ecossistema também vão assistir o episódio, eu queria que tu comentasse um pouquinho o que é o Bluesoft e quais são as principais ações. A Bluesoft é uma associação das empresas de tecnologia. A Bluesoft foi fundada em 1993. Foram por algumas poucas empresas que existiam naquela época. A Megasul, que é a minha empresa, é uma das fundadoras. Então, lá atrás, quando os empresários entendiam que algumas necessidades poderiam ser atendidas em conjunto, elas fizeram a criação da associação. Então, o que uma associação busca? Fazer com que as empresas prosperem, que elas tenham um crescimento conjunto de ações que não consigo fazer sozinho, se eu fizer de forma coletiva, eu consigo melhores resultados. Então, aí que veio a ideia da Bluesoft, e ela, ao longo do tempo, ela foi migrando com base nas necessidades que existiam. Quando ela começou, ela tinha um interesse de fazer com que as empresas crescessem através de vendas, que talvez uma das principais coisas para as empresas crescerem é ter vendas de produtos, vendas do que elas fazem, e a outra necessidade das empresas de tecnologia é talentos, fazer com que as empresas possam crescer através de pessoas. Então, essa combinação, nos primeiros anos, a Bluesoft se focou muito em fazer feiras, fazer ações que as empresas pudessem se capacitar, ou os empresários pudessem se capacitar. E aí, com o tempo, ela foi migrando com outras atividades para que ela pudesse também atender outras expectativas, para internacionalizar software. Então, a Bluesoft teve uma parceria com o Softex, que é o agente de exportação de software, para que pudesse fomentar iniciativas de internacionalização das empresas. Depois, com o tempo, ela começou a migrar para as atividades de formação de talentos. Então, o que a gente vê hoje que a cidade ela tem muitas pessoas trabalhando na tecnologia, muitas empresas de tecnologia, foram de ações que foram feitas lá atrás. Então, ter disponibilidade de pessoas, de talentos nas empresas, foi porque em algum momento as empresas lá de trás precisavam e elas fizeram com que a gente capacitasse, buscasse dinheiro, recursos para que pudesse continuar a capacitação, expandir a capacitação. E hoje as empresas vêm para a cidade porque sabem que tem talento, sabem que tem capacidade, tem um ecossistema que funciona. Então, esse mecanismo a Bluesoft participou ativamente desde 93, né? Sim, tanto que Blumenau é um dos polos, né, referência no Brasil. E como é que tu vê um pouco dessa evolução, assim, de 93, quando o software ali estava sendo criado, até hoje, né? O que muda, de fato, das empresas lá atrás para hoje? Eu vejo, Ana, que muito do que a gente buscava lá atrás continua sendo o que a gente busca hoje. Algumas coisas mudaram, mas a necessidade da gente olhar o trabalho conjunto, ele sempre existiu e eu vejo que isso trouxe melhores resultados. Então, eu acho que assim, o que a gente vive hoje em relação a empresas fazerem parcerias, empresas olharem de forma coletiva o que é importante para elas, trabalhar, fomentar o ecossistema, eram coisas que lá atrás era de uma outra maneira, mas elas também eram necessárias. Então, os empresários estarem próximos, eles entendem a necessidade do outro, a dor do outro, se ajudam, fazem parcerias. Então, várias das nossas empresas lá de trás, elas já faziam parcerias. Eu faço a Megasul faz sistema de gestão para varejo e uma outra empresa faz sistema de contabilidade. Então, vamos unir os esforços para que a gente possa vender os produtos juntos. Então, parcerias de sucesso lá de trás, elas perduram até hoje por conta disso. É o que a gente tem tentado fomentar, com que a economia SC tenha uma possibilidade de se conectar a uma empresa de tecnologia ou a mensagem que vocês estão levando possa promover ainda mais o nosso mercado, é um exemplo de algo que a gente pode conectar para trabalhar junto. O Centro de Inovação, da mesma maneira. O Bluesoft é um pedacinho do Centro de Inovação. Talvez sem o Bluesoft, o Centro de Inovação perderia entregas que a gente pode fazer, da mesma maneira que a Bluesoft perderia entregas se não tivesse o Centro de Inovação. Ou seja, a gente ganha junto, fomentando o crescimento de todos. E as empresas são a base para isso tudo. Para o Centro de Inovação funcionar, para a Bluesoft funcionar, ter as empresas de tecnologia. Falando até em parceria, né? Vocês por muitos anos caminharam por si só, né? E depois vocês acabaram entrando para o ecossistema da ACAT, que de fato é a maior entidade que a gente tem do setor aqui em Santa Catarina.
E aí, como que tu avalia essa aproximação e como isso de fato beneficiou o Bluesoft e também os seus associados? A Bluesoft e a CAT, elas são mais ou menos parecidas, assim, de tempo de existência. Enquanto a Bluesoft, ao longo do tempo, se especializou em formação de talentos, e tem são referências até mundiais, a Bluesoft já ganhou reconhecimentos mundiais, reconhecimento estadual, reconhecimento local da formação de talentos, mas a CAT, ela trabalhou nesse mesmo caminho para fomentar a criação de novas empresas e outros benefícios para os associados. Então, as duas foram fazendo trabalhos diferentes, mas que eles se complementavam. Em 2019, entendendo que as forças poderiam se complementar e até por uma estratégia de olhar como um Estado forte, que as entidades se uniram. Então, a Bluesoft passou a ser um representante da ACAT na região do Vale Europeu, que são as cidades que nós atendemos através da Bluesoft. E o que a gente faz de bem feito, faz de bom aqui em Blumenau, a gente levou para a ACAT para que pudesse ir para o Estado, e coisas que a ACAT faz bem feito, elas vieram para Blumenau. Então, algumas das coisas que a gente fazia em relação à formação de talentos, a gente expandiu para o Estado, entregou a formação de pessoas para outras cidades, mas também ações que a CAT fazia em relação a benefícios para os associados, a verticais de negócios, porque uma empresa de tecnologia para o varejo, ela entende, a Megasul, por exemplo, ela entrega um pedacinho, mas outras empresas de tecnologia para o varejo podem entregar pedacinhos complementares que fazem uma solução maior. Então, esse viés de verticais de negócio dentro da CAT é algo que funciona muito bem. Outras metodologias que a CAT já adota, por exemplo, o MidTech, a Bluesoft não tem a visão de ser uma incubadora, mas ela sabe que a metodologia que a CAT construiu lá é uma ótima metodologia, e da mesma forma a gente conectou com um agente local, que é o Instituto Gene, para que ele execute a metodologia da CAT para incubação de empresas. Então, é muito de uma sinergia das ações do que é importante trazer para os nossos associados, para as empresas aqui aproveitar o benefício da CAT e levar os nossos benefícios, os conhecimentos que a gente tem, para que possa ser expandido para os outros polos. Então, esse é o conjunto. Essa aproximação com a CAT, ela refletiu em aumento do número de associados da Bluesoft na região? Eu acho que até complementa com a pergunta, né? Como é que está a estrutura do Bluesoft atualmente? Vocês têm uma sede aqui no Centro de Inovação. Sim. E aí, como é que está de associados, de parceiros? A gente, até 2021, quando eu assumi no início de 2022, a Bluesoft ainda estava muito apoiada no modelo dos programas de formação, exclusivamente dos programas de formação, e com algumas ações sendo feitas para fortalecer ela como entidade. E para aumentar o número de associados, para aumentar as ações. Então, o que a gente tem feito é trazer, quanto mais coisas a gente puder dar à CAT para serem feitas em Blumenau, e na região que a gente atende, e da mesma maneira que os associados perceberem mais valor na entidade e nos benefícios. Então, se olhar de 2022 para agora, a Bluesoft cresceu em torno de 150% o número de associados. Então, são ações que a gente está gerando valor, gerando entregas para os associados, seja através das verticais de negócio, seja através da formação de pessoas, seja através de eventos, através de conexões, através de internacionalização de empresas, que hoje a CAT tem uma espaço físico, inclusive no Canadá, para internacionalização de empresas, fazendo missões empresariais internacionais. Então, todas essas ações, elas são feitas pensando o que o associado vai ter de benefício direto. E isso, de alguma maneira, vai trazendo novas empresas, tanto vindo através da ACAT, quanto vindo através da Bluesoft para se conectar. Então, qual é a dinâmica? Vem mais da ACAT, vem mais da Bluesoft, a gente nem vê a separação minha visão muito uma coisa unida para trazer melhores resultados. Porque é importante que o associado, que é a empresa de tecnologia, perceba valor. Se ela não estiver aumentando as suas vendas, não estiver capacitando a sua equipe, não estiver trazendo novos profissionais, ela vai falar, não preciso de uma entidade, eu me viro sozinho. Então, sim, todos nós, empresários de tecnologia, precisamos nos virar para que o nosso negócio cresça. Mas se de alguma maneira a gente puder se conectar com outras empresas, outros entes que estão fazendo trabalho juntos, a gente consegue crescer ainda mais. E a Bluesoft, ela tem um papel muito grande de conectar ações com outros entes. Então, o Sebrae é um grande parceiro da Bluesoft, o CIB é um grande parceiro da Bluesoft, o Instituto Gene, o Sindicato Patronal, então, enfim, a AMP, a CIB. Então,
quanto mais gente junto, conectada para fazer melhores resultados, a gente vai crescendo junto. Então, é isso que eu acredito e, de alguma maneira, a gente vai tentando fazer. Sempre dá 2 passos à frente, dá um para trás, vai mais 3 para frente, mais um para trás e assim por diante. Então, a gente vai crescendo juntos, mas eu vejo que a gente está num bom caminho. Talvez olhar a entidade em 2021 para a entidade agora, eu acho que a gente deu um passo grande em 2019, quando foi para a associação, função com a CAT. Em 2021, o trabalho da presidência anterior já tinha outros caminhos para crescimento, agora a gente está dando novos saltos para que a entidade continue crescendo e represente cada vez mais os associados. Você comentou que lá no início também haviam programas de formação, né, de capacitação, os quais a Bluesoft ainda continua desenvolvendo, né? Entra 21, por exemplo. Tem agora a abrangência estadual, né, com o apoio da CAT também nesse modelo. Esse programa fez agora 18 anos? 18 anos. Tem tendência de aumentar? Como é que está a projeção para esse Agora projeto? já é um né? adulto, né? É um adulto. E até o nome Entra 21, ele tem aí um novo encaixe, mas ele criou uma força muito grande. Eu acho que ele é uma referência, principalmente na nossa cidade, do quanto é um trabalho bonito para gerar resultado para a sociedade crescer. Às vezes a gente não percebe, mas eu, como empresário de tecnologia, eu via muito do que vinha para a gente, de pessoas capacitadas, de contratação, mas trocando de posição, eu percebo muitas famílias, muitas mães, ou referência, meu filho, meu sobrinho fez Entra 21 e está trabalhando, deu certo, é uma forma de reconhecimento e agradecimento do trabalho, e também alguns pedidos, quando é que vai ser o próximo Entra 21, lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais, as pessoas me cobrando quando é que vai começar, quando é que vai ser feito o programa. Então, gera muito resultado para a sociedade, para ela crescer. E muitas histórias bonitas de famílias que se desenvolveram, e talvez a perspectiva seria para uma profissão não de tanto destaque, tanto interesse como a tecnologia gera. A pessoa iria para um outro caminho e ela foi para o caminho da tecnologia e está dando muito certo na vida. Então, tem muita história bonita assim, de impacto social. E o Entra 21, ele também... nesse movimento de crescimento dele, a gente movimentou ele para ir para o estado de Santa Catarina. Então, 2022, 2023, a gente fez programas estaduais, mas há um desafio muito grande porque a nossa atuação ela é local, ela é na região da ANVI. Então, aqui a gente consegue ter entendimento do que as empresas precisam, de forma natural, orgânica, as empresas já conhecem o programa e já querem fazer a contratação, sabem que as pessoas que são entregues ao mercado de trabalho são pessoas qualificadas, são pessoas boas, então ele já funciona por si só. Nas outras cidades, por exemplo, em Lages, há uma distância muito grande, há uma perspectiva diferente de ensino, há uma perspectiva das empresas de atuação, então a gente... testou em algumas cidades o modelo, funcionou, a gente fez as entregas, fez o que a gente se comprometeu a fazer, mas a gente não tem aquela mão próxima para ajudar no direcionamento para as ações acontecer. Então, o que a gente tem visto? Que quanto mais perto a gente consegue atuar, melhor a nossa qualificação de entrega. Porque também tem outras entregas muito boas sendo feitas em outras regiões. Então, pega na região de Pinhalzinho, junto com o Senac, há uma entrega de tecnologia com o sindicato patronal que também faz formação de talentos. Então, talvez nesse caso seja muito melhor eles estarem fazendo a formação do que o Entra 21 naquela região que a gente não tem tanto domínio de como é que funciona aquela região. Então, aqui a gente tem dedicado esforços com o que a gente já faz melhor, seja o Entra 21, seja o More Devs to Blue, que é um programa idealizado junto com a Prefeitura de Blumenau aqui só na nossa cidade para formar desenvolvedores. Então, são 100 desenvolvedores formados no More Devs to Blue, da mesma maneira que agora, na próxima terça-feira, foi feita a comunicação na semana retrasada, mas na próxima terça-feira há um café com o Senai, com o Ceprosk e a Bluesoft organizando um programa chamado Transformatec, que é para capacitar pessoas como jovens aprendizes para o mercado de trabalho também. Então, as empresas hoje têm um desafio de cotas, de obrigação de colocar jovens aprendizes, mas a capacitação também precisa acontecer. Então, há uma conexão entre atores para que a gente possa fazer um novo programa funcionar, porque a cidade também vai ser beneficiada e a gente vai ter melhores resultados. Né? Só para entender também sobre o Entra 21, né, que tu comentou, beleza, lá em Lages a gente não consegue executar da mesma forma como Blumenau.
a tendência é continuar tentando em outras cidades ou de fato a gente volta a focar aqui na região e o programa começa aqui e fica por aqui mesmo e essa ideia de estadualizar ela retrocede um pouco? Eu não acho que ela retrocede, eu vejo que ela direciona para o que a gente consegue fazer de melhor. Então, se Lages for uma cidade que o ente público que está aportando o recurso financeiro, que geralmente é o Estado, e a Bluesoft, pelas capacidades de entrega, consegue fazer, e aquela cidade, aquela região, aquela sociedade consegue absorver o que a gente está entregando de valor, talvez nesse momento a gente coloque em outra cidade. O que a gente percebe é que aqui há uma adesão muito maior. Aqui que eu falo na região, se eu falo em Timbó, há sim uma disposição nesses pontos que eu citei antes que vai haver o programa. Se eu olhar para Doutor Pedrinho, que é uma região que a gente também atende, talvez lá não faça sentido nenhum. Mas, por outro lado, Rodeio, que também é uma cidade que a gente atende na associação, também a demanda, tem empresas de tecnologia que estão ávidas por contratar. Então, é muito de entender se aquele local absorve e não fazer porque a gente entende que seria benéfico. Todos esses pontos têm que ser preenchidos. Por exemplo, a turma de Joinville é uma turma que deu muito certo. Várias contratações, a qualificação das pessoas foi muito boa. Então, algumas regiões mais, outras menos. Então, é muito de entender nesses pontos, porque tem dinheiro público envolvido. E o dinheiro público ele é nosso. Então, é dos nossos impostos, da nossa geração de receita no Estado. Então, esse recurso tem que ser muito bem aplicado. Não adianta só fazer uma turma por fazer. Tem que ser uma turma que vai gerar aumento de economia para a cidade, vai gerar as contratações, porque não é só um curso. Acho que o curso é uma parte. Fundamentalmente, o emprego tem que existir. A gente tem que fazer com que aquela pessoa seja empregada. Aí deu certo. Então, acho que esse é o caminho. Então, não necessariamente vocês vão abrir uma turma no norte, no sul, no oeste de Santa Catarina, sempre na mesma cidade. Pode variar de acordo com a demanda daquele ano. Sim, pode variar com a demanda, porque uma é a linguagem de programação ou a tecnologia que vai ser feita. Pode ser que a gente fale assim, olha, C# é a linguagem que tem que ser feita. Mas vai chegar as empresas lá naquela região têm capacitação para Java, por exemplo, ou interesse em Java. Talvez não tenha nenhum um executor do treinamento que seja capaz de executar Java naquela região. Então não adianta nem a gente fazer porque a gente esperava que fosse C#. Então tem vários encaixes e aí é um planejamento do programa para poder dar a melhor entrega. Qual é o percentual de empregabilidade do Entre 21? Tem esses índices? Depende do ano, depende um pouco do que as empresas estão buscando. Então, tem anos que ficam em 60%, tem anos que são 80%, tem anos que ficam em 40% e a gente corre para aumentar esse número para mais. Mas tem uma situação assim, o que é gerido pela Bluesoft e o que o mercado naturalmente se organiza para executar. Então, a gente tem um trabalho final do curso de fazer com que o emprego aconteça. São as headhunters que vão ligando para as empresas, elas vão explicando dossiês, elas vão estimulando os alunos a buscarem um emprego. Então, há um trabalho grande para que o emprego aconteça. Mas também algumas empresas, elas fazem a contratação direta, porque é mercado de trabalho, não há uma exigência. Então, as empresas procuram o candidato ou na amostra de talentos, ou depois o candidato submete seu currículo, ou se procurar lá no LinkedIn, Entre 21, as pessoas colocam no seu currículo que fizeram o curso. Então, isso faz com que a contratação aconteça. Esses dias eu encontrei um ex-aluno do Entre 21 e aí eu perguntei para ele como é que tá. Ele falou, estou trabalhando, estou fazendo um estágio numa empresa que eu nem conhecia a empresa, é uma empresa que presta serviço para fora do Brasil, e ele estava fazendo estágio lá e ele nem tinha passado pelos nossos radares, pelo controle da entidade. Porque, no final das contas, ele se virou para conseguir o emprego dele, que é o ideal que a gente faça. Cada um seja responsável pelo seu caminho, e deu certo. Então, é só um exemplo, mas pode acontecer de várias formas. Mas o que a gente percebe é que o caminho ele é muito satisfatório. Quem faz o programa, quem faz principalmente o Entre 21, ele já está com um pé à frente das oportunidades de mercado. E até tu chegou de uma das reuniões aí do Bluesoft, né? Eu queria que tu comentasse um pouco que tipo de discussão vocês estão à frente atualmente, né? Olhando para o cenário bem atual mesmo e que os associados mais demandam no momento, assim. De fato, a mão de obra também acho que é um dos principais gargalos aí que vocês
estão tentando atender, mas queria que tu comentasse aí também um pouco das outras demandas. O que acho que a verdade, ela, uma empresa, ela vai evoluindo. Então, cada momento é um desafio, uma necessidade. Então, desafios que a gente tinha há um ano são diferentes hoje. O que eu busco trabalhar muito na Bluesoft é para que ela tenha essa visão estruturada empresarial, seja em relação à governança, em relação a resultados, em relação a gerar o valor do que ela se propõe a fazer. E aí, nos programas de formação já vem de um histórico de muitas pessoas que atuaram ativamente para fazer com que a gente tivesse hoje no modelo que a gente está, mas a gente tem ações para que o associado perceba valor, seja em relação a benefício direto, eu tenho um crédito de utilizar para a nuvem, para minha empresa ser beneficiada de não gastar com o provedor de serviços e ele possa usar como benefício. Eu tenho um plano de saúde através do convênio. São benefícios diretos, mas benefícios indiretos em relação a outras ações que a gente faz, seja em relação a eventos, em relação a conexões entre empresas. Então, o que eu vejo que gera bastante valor é alguém saber o que a minha empresa faz e eu saber o que a outra empresa faz, para que de alguma maneira a gente possa criar oportunidades juntos, seja de internacionalização. Então, tem um associado que fez uma série de visitas à China e ele está trazendo para a gente essa conexão do que ele fez na China e quais são as oportunidades que estão lá. Da mesma maneira que a gente trouxe comitiva do Canadá, comitiva da Alemanha, para que as nossas empresas também possam fazer um acesso ao mercado europeu através de uma parceria que a Bluesoft está fazendo com a cidade de Colônia para que as empresas possam ir para lá. Então, gerar valor para os associados, seja de forma direta ou de forma indireta, e também o trabalho dentro da entidade para melhorar a governança dela, melhorar a administração em alguns pontos. Então, sempre olhando formas que a gente possa fazer com que a entidade seja mais madura como uma pessoa jurídica, mas ela também continue gerando valor e traga benefícios para os associados. Um foco que eu vejo que é muito importante da entidade de manter é a questão social, seja através do Entra 21, que já gera isso, mas recentemente a gente fez um evento que chama Draft. O Draft já está na 12ª edição e recentemente o Draft fez uma conexão entre pessoas com deficiência e as empresas ou de tecnologia, ou nesse caso também de administrativo, não só pessoas de TI, mas que eles pudessem se conectar. A pessoa com alguma deficiência apresentasse qual o interesse, qual a qualificação, o que ela poderia entregar de resultado, e as empresas dizendo, olha, eu estou buscando uma pessoa assim para o meu espaço de trabalho, e aí conectar as duas para poder gerar contratação, gerar resultado. E foi um evento muito bonito, porque a gente consegue fazer com que a sociedade, de alguma maneira, evolua. A gente, na nossa cidade, veja ações como essa que podem fazer com que, de alguma maneira, é uma sementinha para uma nova contratação, uma nova pessoa que está no mercado de trabalho, que talvez não via uma oportunidade. Então, esse é um dos drives que a gente tem para que a gente possa continuar tendo ações sociais que gerem resultado para a nossa sociedade, que muitas vezes a gente nem percebe de imediato, mas daqui a 3, 5 anos a gente vê que gerou valor para alguma forma na sociedade. Esse evento específico foi aqui no Centro de Inovação, né? Como é que você avalia essa relação, então, com a aproximação com o CIB mesmo, com o Gene? Vocês também têm uma cadeira no Conselho de Administração do Gene, né? Como é que avalia essa aproximação, essa relação? Eu vejo que o CIB é um grande ponto para todo mundo usufruir dele, todo mundo como sociedade usufruir dele, a gente gerar benefícios juntos para todo mundo. Então, se alguma empresa tem interesse em discutir inovação, discutir algum tema relacionado à inovação, aqui é um espaço excelente para acontecer. Se alguma empresa precisa de apoio na base tecnológica, a tecnologia vai ser sempre meio para gerar o resultado, mas ela tem a Bluesoft como apoio, da mesma maneira que tem alguém da área têxtil vai ter apoio da SCMC. Então, da mesma maneira que precisa alguma articulação política, tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, eu vejo que o resultado tende a ser muito benéfico para todos, a gente conseguindo fazer com que todos funcionem bem, cada um com a sua responsabilidade, a sua atribuição.
Mas a gente vem evoluindo a cada período que para um pouquinho para olhar, a gente vem evoluindo nas nossas ações. Se a gente tinha uma discussão há 1 ano e meio atrás de um tema relacionado a como ocupar algumas salas, hoje a gente tem fila de espera. Então agora a gente quer batalhar para ter um espaço físico para complementar o espaço atual. Então são ações que todo mundo tem que olhar para ela e trabalhar juntos. Não depende só do ente do centro de inovação, e sim todo mundo que está conectado a ele, porque é da cidade, é da sociedade, não é nem da cidade. Apesar de ter o nome Blumenau, ele é da região. da Então, região. eu vejo que às vezes a gente vai de um caminho, a intenção tem que ser boa, a intenção tem que ser positiva de quem está com aquilo. Pode ser que não está vendo o todo, então tá, vamos puxar para ver o todo, vamos trabalhar com governanças dentro da cidade, discutindo as governanças dentro desse espaço físico para que a gente veja onde cada um se conecta e todo mundo vai aprendendo, amadurecendo o modelo. Mas eu olho assim, a 2020, 2021, a gente só está andando para frente, só está evoluindo cada vez mais com as ações. E é da mesma maneira que eu vejo com a Bluesoft. A gente só está evoluindo cada vez mais com um monte de gente trabalhando junto. Não é feito por uma pessoa ou por uma entidade. Acho que todo mundo, de alguma maneira, conectando as ações para que a gente tenha mais resultados juntos. E durante o ano, né, vocês costumam promover vários eventos aí para principalmente conectar, né, e acho que evoluir o conhecimento do ecossistema também, dos associados. Eu acho que a cereja do bolo é o October Tech Week, né, que ocorre aí durante também a Oktoberfest, que é também um marco na cidade. E aí esse momento de troca de conteúdo e conexões com o ecossistema, o que a gente pode esperar do evento esse ano? O Oktobertech ele também vem evoluindo. Eu acho que ele começou com uma iniciativa de fazer algumas palestras, algumas apresentações. Ano passado a gente já teve um movimento para que ele se tornasse um evento do ecossistema. Por mais que ele é organizado pela Bluesoft, não está aqui uma defesa que ele é um evento só da Bluesoft. Eu acho que ele nem faria sentido ele ser. Alguém tem que organizar, alguém tem que puxar, mas o Centro de Inovação tem uma participação super representativa no evento. O Sebrae, da mesma maneira, uma participação super importante para que o evento aconteça. Ano passado, a gente já trouxe um evento dos agentes locais de inovação do Sebrae para acontecer, então do estado inteiro vinham para cá. A gente teve uma perda aí por conta da enchente, teve um momento de sobe, enchente, desce, enchente, sobe, não sabe o que fazer, porque a previsão estava para aumentar e aí não aumentou, mas aí o evento teve que ser remanejado. No final das contas, ele saiu um bom evento, ele poderia ter uma presença mais ativa de público naquele instante, mas ele acabou acontecendo por conta desses percalços. Mas o que a gente vê que é importante que as ações continuem sendo de todos. Então, não é uma ação que a Bluesoft puxa sozinha. A governança de TI vai participar ativamente, as outras governanças da cidade também participarem, contribuírem, os entes, seja o GN, seja uma associação empresarial, seja o Sebrae, todo mundo fazendo ações para que a gente possa gerar mais aprendizado, trazer mais a festa, a Oktoberfest para estar mais perto também. Então, não necessariamente precisa acontecer tudo dentro do centro de inovação, ele pode orbitar outras regiões da cidade, para que a gente aproveite que já trazemos turistas de fora, trazemos muitas pessoas interessadas na área de tecnologia, para que elas possam também usufruir do nosso evento, de alguma maneira gerar aprendizado, gerar uma experiência diferente na cidade. Então, são esses caminhos que a gente vai fazendo, mas cada ano é uma forma diferente, alguns encaixes diferentes, coisas que estão mais em evidências, coisas que podem ser aproveitadas na região, mas ele está no momento de organização para que a gente faça a entrega dentro da Oktoberfest, no tempo da Oktoberfest, e talvez algumas coisas dentro da Oktoberfest fisicamente também. Então, são ações aí que podem fortalecer ainda mais o evento, que é um evento de todos. No final das contas, é para a cidade. Happy Hour sempre acaba lá, né? Para fechar, né, qual que é a tua avaliação aí do ano do Bluesoft? O que a gente pode esperar aí para o segundo semestre, além do Oktobertech? A gente tem feito eventos regulares com bastante ênfase, então estão planejados os 60 eventos para esse ano, quase mais de um por semana. Então, a gente teve já um draft recente essa semana, a gente tem um outro evento de internacionalização nessa semana. Então, esse direcionamento para eventos é bastante forte. Algumas questões de administração, e é um ano eleitoral, então a gente também quer fazer com que os
os candidatos também mostrem um pouco do que eles têm pensado para a nossa cidade e como que a tecnologia se insere, até porque há uma representatividade muito grande de tecnologia na nossa cidade. São mais de 2.300 empresas de tecnologia. 25% dos impostos municipais são arrecadados pelas empresas de tecnologia. Então, há uma expressividade grande. O governo municipal já atua ativamente junto com a gente, seja em relação aos eventos, seja em relação à formação de talentos, mas a gente sabe que pode gerar ainda mais resultados. Talvez no distrito de inovação, talvez fomentar novas empresas para a nossa cidade, mas é importante que a gente discuta isso com os candidatos e que a gente consiga trazer eles para a nossa visão do que a gente vê como importante. Então, por ser um ano eleitoral, por ser um ano diferente, a gente também tem algumas questões que a gente precisa trazer, principalmente em relação ao futuro da nossa área de tecnologia e como o governo pode continuar atuando e trazer isso junto com a gente. Em relação aos programas de formação, eles continuam, a gente tem também algumas ações que estão sendo feitas, tanto para organização de quais as linguagens de programação, quais as tecnologias que a gente vai trabalhar, quanto como fazer com que as pessoas tenham melhor conhecimento, evoluam o conhecimento delas e aí a gente consiga ter melhores resultados. Esses são os caminhos que a gente está trilhando para esse ano e com certeza aumentar o número de associados, que a gente já vem aumentando aí, já crescendo mais de 150%. Então, a visão é que a gente continue, porque a gente sabe que tem espaço para as empresas entenderem mais do que a entidade faz e terem mais resultados, respaldo da entidade para a associação delas valer a pena. Tá. Mais alguma pergunta? Não. Perfeito. Agradeço teu tempo. Obrigada pela participação aqui no podcast. Obrigado também pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Bruno. E esse foi mais um episódio do Economia SC Podcast em parceria com o Centro de Inovação Blumenau e Instituto Gene. Se você curtiu o episódio, deixe seu like, comentário e compartilhe com quem possa interessar. Até a próxima!